Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmãos em Cristo. Que a paz seja mantida entre nós que fazemos esta sala. Às quintas-feiras, nós estudamos obras póstumas. Estamos no início ainda, mas como já dissemos, Obras Póstumas é um livro onde o codificador transcrevia o seu entendimento relacionado a todas as questões dos livros da codificação. Na segunda parte, torna-se mais interessante por ser artigos que provavelmente sairia em outro livro. Portanto, não se espantem de estarmos trabalhando como se estivéssemos diante do livro dos médiuns, nessa primeira parte. E hoje, cabe-nos o estudo justamente referente aos médiuns, aquela parte do capítulo 14 do livro dos médiuns. Não é de nos esquecermos que a sala é interativa. A participação de cada um dos senhores, das senhoras que estão na sala, a interação é de suma importância para podermos compreender como é que está sendo absorvido os estudos, da mesma forma como agradecemos pessoalmente pela contribuição que vocês dão às salas com essas participações. Então nós vamos observar inicialmente o item 6º desse livro, quando faz referência aos médiuns. Como já dissemos, o trecho é todo do capítulo 14 do livro dos médiuns, mas é de suma importância porque nós que fazemos o movimento espírita trazemos conosco um vício de linguagem e queremos impor a nossa vontade àqueles que chegam às nossas casas pela primeira vez. Então, a primeira coisa que é dito é que todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Observem que é de praxe acontecer isto nas casas aonde nós frequentamos, baseado num simples trecho de um texto desse capítulo 14, sem que o estudante ou o expositor siga um pouco mais adiante para entender o que os espíritos e o codificador quis dizer com aquilo. Diz o capítulo 14: toda pessoa que num grau qualquer experimente a influência dos espíritos é, por simples fato, médium. Então aqui ele afirma que todos que sentem essa influência são médiuns. Logicamente, temos que admitir que nós não somos humanos. Nós estamos humanos. Nós somos espíritos imortais. Como tal, a mediunidade é um dom inerente aos espíritos, esteja ele encarnados ou desencarnados. Mas esta palavra, ela foi criada por Kardec para determinar o espírito quando encarnado. É quando ele vai
servir de intermediário entre os dois mundos. Por que nós estamos falando isto? Complementando esse primeiro trecho do texto do capítulo 14, é dito que essa faculdade é inerente ao homem. Por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. E isto, ontem, na sala com o Alamar, ele foi claro e objetivo, e vamos hoje confirmar, corroborar esta verdade. Porque muita gente acha que esse dom, essa faculdade mediúnica, é exclusiva da doutrina dos espíritos, o que não é verdade. Porque vamos encontrar médiuns nos mais diversos locais onde nós possamos imaginar. Mas diz o codificador que poucos são os que não possuam um rudimento de tal faculdade. Nós vamos dar um retorno no tempo e nos lembrarmos de um grande pensador da doutrina que diz que a alma dorme nos minerais, sonha nos vegetais, agita-se nos animais para acordar nos hominais. Sendo assim, nós vamos entender que uma das primeiras faculdades ou sentimentos do ser é a sensibilidade. Logicamente, essa influência dos espíritos em torno de nós toca-nos naquele ponto, e lógico que nós vamos sentir essa presença que muitas vezes, pela exacerbação do espírita, do homem, não pode passar um vento frio que é um espírito, ou então ele pisa em cima de tudo e de todos sem dar atenção. Mas eu quero chamar a atenção para este complemento que é de grande, mas de grande importância para que nós entendamos na acepção que se pode dar a essa palavra médium o que quer dizer médium. Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. Então nós vamos entender que médiuns, na acepção que se quer dar a esta palavra, são aqueles nos quais as faculdades mediúnicas são manifestadas pelos efeitos ostensivos e com uma intensidade tal que não deixe dúvidas desta ligação do espírito do médium com o espírito comunicante, ou, no pior das hipóteses, com a esfera extrafísica, aonde aquele espírito encarnado, emancipado do seu corpo físico, possa estar vivendo naquele instante aquele mundo extrafísico, presenciando cada coisa que está acontecendo ali. Nós vamos também entender que essa faculdade, ela se resume a trabalhos onde nós vamos ter duas condições para entendermos como se processa estas comunicações. Entendendo que o médium
e está constantemente em diferentes condições. E é numa dessa condição, quando ele se submete ao transe mediúnico que estudamos já na quinta-feira passada, e de acordo com o grau de desprendimento que ele possa ter, ou que ele já alcançou o conhecimento para fazê-lo, ele vai encontrar os seus afins. Há pouco, a Regina passava um áudio que está no site do Alamar, onde vocês presenciaram a força que a alma tem através do seu pensamento para transformar o seu corpo energético, o qual Kardec batizou de perispírito, modificando cada uma das camadas que nós conversamos terça-feira passada com relação aos 7 corpos. E essas comunicações, elas podem ser do próprio espírito do médium, que antigamente era o terror dos espíritas, dos médiuns, porque quando se falava que o elemento estava com animismo, aquilo era um Deus nos acuda. E tem a comunicação espírita. São os fatos que o espírito do médium cede a sua cabine de comando, que é o seu campo cerebral, para que o espírito comunicante faça as suas comunicações. No entanto, é bom dizer que em nenhum momento o espírito comunicante é o senhor daquele corpo, daquele físico. Ele está sempre com a anuência do espírito que se encontra encarnado. Entre um fato deste e outro, nós vamos observar que há, como nas cores do arco-íris, como a classificação dos espíritos que está lá no Livro dos Espíritos, há limites indefinidos. Muito difícil fica para o observador dizer quem está falando naquele instante. Se é o médium, que está em transe profundo, emancipado do corpo, e está no astral, ele mesmo transmitindo através do seu corpo físico, ou se ele abriu as portas para que espírito desencarnado pudesse vir fazer essas comunicações. No caso que o médium se desdobre, se emancipe, ele simplesmente vai falar coisas que o médium, quem convive com ele no seu dia a dia, vai ficar pasmo, porque vai dizer: eu não conheço essa capacidade dele ou dela de falar a respeito disto. Sim, porque no caso ele está narrando o que está acontecendo no mundo extrafísico. Quando há a comunicação de outro espírito que não seja o do médium, o médium está sendo intérprete da espiritualidade. No entanto, o médium pode interferir nessas comunicações e deve. Olha aí o rolo. E deve. Por que deve? Observem que constantemente estamos buscando tocar os organizadores, os orientadores, os coordenadores de grupos, para
fazerem um desenvolvimento mediúnico naqueles que se apresentam nas casas espíritas, demonstrando uma determinada capacidade de servir como médium. Após o desenvolvimento mediúnico, deve passar o médium por uma educação mediúnica. Qual a razão e qual a diferença? Quando você está desenvolvendo a sua mediunidade, você está pondo em prática e alicerçando só em áudio, Alaércio, no momento, viu? Está alicerçando o seu dom, a sua faculdade. No caso da educação, o médium vai ser orientado justamente para ele entender que ele é o proprietário do corpo físico. Ele usa dos seus conhecimentos para transformar determinadas palavras desconhecidas ou impróprias para o ambiente em palavras audíveis, palavras que possam realmente ser ouvidas por quem está ali. Eis a função da parte anímica e como nós devemos utilizar essa educação mediúnica, sem esquecermos que todas as comunicações, todas, elas se dão através de uma afinidade fluídica ou energética. Lembrem-se de quando Jesus, pensativo, estava a escrever no chão e aqueles homens levaram a ele a mulher tida como adúltera e diz-lhe: Senhor, a lei diz que todas as adúlteras serão apedrejadas até a morte. O que dizes tu? Jesus então pegou uma pedra, colocou diante deles e disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E todos se retiraram. Jesus então volta-se para a mulher e diz: vá e não pequeis nunca mais, nem em pensamento. Porque sabia aquele mestre, como foi dito pelos espíritos ao codificador, que o pensamento era um atributo da alma, e aonde a alma fixasse a sua mente, ali estava o seu pensamento realizando a absorção, trazendo para que ela processasse e determinasse o que fazer. É aqui que na mediunidade o médium ele tem por obrigação de passar por uma reforma íntima. Esta reforma não deve ser feita da boca para fora. Essa reforma deve ser total, justamente fazendo com que os nossos erros, os nossos vícios, os nossos defeitos sejam modificados em sentimentos que se aproximem da caridade e do amor. O Fernando pergunta o que é que nós achamos da notícia sobre o pedaço de papiro que contém uma menção à esposa de Jesus.
se é uma falsificação de acordo com uma análise científica conhecida como o Evangelho da Esposa de Jesus. Olha, Fernando, me permita a gente comentar isto no final, se vocês, para a gente dar um avanço um pouco nesse tema de hoje, porque realmente exige que a gente siga um pouco mais adiante, tá? Agora, para não sair do foco, mas isso aí tem muita coisa para a gente debater, tem muitas idas e vindas, e a gente não vai entrar nesta agora. Então essa influência energética, essa influência da afinidade fluídica, vai depender do nível do médium intelectual e do nível moral. Eis porque quando Chico começou a questionar o seu mentor espiritual, ele dizia assim: leia este livro. Era o livro dos Espíritos. Livro, já li. Leia novamente. Já li. Leia, Chico. Ele, já li. Faça dele o seu livro de cabeceira. E vocês haverão de convir que a cada instante que nós lemos uma parte, uma passagem de um livro, nós vamos descobrir uma coisa nova. Mesmo porque, no nosso dia a dia, nós vamos nos encontrar diante de coisas que vão acordar o conhecimento que está dentro de nós. E quando nós vamos ver o livro, poxa, mas eu li isso aqui, ainda ontem não percebi isso. Mas vai perceber naquele instante, porque as coisas externas acordaram o seu eu interior. Então, para isto, chamamos a atenção dos médiuns para esta preparação a de acabar com as intrigas, com as fofocas, com os disse-me-disse, acabar com leituras indevidas, né? E a partir disto aí, quando chegar à casa espírita, procurar estar sempre contrito com a espiritualidade, sem precisar com isto estar com aquela carinha de fome, com aquela carinha de desgosto. Não. Nada impede que haja o cumprimento de um para com o outro, porque Jesus disse: amai-vos como eu vos amo. Espíritas, amai-vos, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E que amor é este dos espíritas que mal se falam dentro das casas espíritas? Isto sem contar com aqueles que simplesmente olham o médium e acham que o médium é um santo. Ave Maria, é aquele dali, só falta botar uma asinha. Aí bota as asas de cera, como o Ícaro, vem o sol, derrete e ele despenca. Porque o homem, ele está sujeito, por mais evoluído que ele esteja, ele vai estar sempre sendo tocado por esses egos inferiores, justamente para que haja um teste, vamos assim dizer, para ver se realmente ele está curado. Mas tem uma outra coisa. E como se dá essas comunicações? Como é que se dá essa aproximação dos espíritos? Ainda ontem, aliás, terça-feira, foi posto na tela, talvez a Isis tenha esse vídeo ainda, aonde mostra o espírito cercado do seu corpo mental, o perispírito com todos os outros corpos e o homem. É ali
que nós vamos entender como se processa esta aproximação para as comunicações. Por quê? Quando nós pedimos ao médium para que ele se concentre, nós estamos pedindo para que ele esqueça as coisas lá fora, para que ele esqueça os problemas do dia a dia, para que ele relaxe, aprenda a respirar, para que ele procure fazer uma ligação mais plena com o universo. E é nessa ligação que o seu chakra coronário vai vibrar com mais frequência, vai buscar as energias que se afinam com o seu intelecto e com a sua moral. Isto podemos afirmar que é a expansão do seu perispírito. Isis, você poderia colocar, Isis, aquele... Isso é a expansão do seu perispírito. Da mesma forma, como o espírito comunicante fará a mesma coisa para que haja uma vibração idêntica, haja a fusão dos campos perispíriticos e não haja problemas sérios para o médium, porque há um choque de energias. Então essas energias, elas têm que ser trabalhadas por ambos os lados, sob o comando da espiritualidade responsável pelos trabalhos daquela casa, e haja a absorção perispiritual de ambos, do encarnado e do desencarnado. O encarnado, então, passa a ter acesso aos campos mentais do corpo físico. Vai utilizar as suas energias com a anuência do espírito encarnado para fazer com que as cordas vocais vibrem para a psicofonia, para que as mãos funcionem para a psicografia e por aí vai. Geralmente, antes dos trabalhos serem realizados nas casas, a espiritualidade, quando do desdobramento através do sono do médium, ele já faz esta aproximação para que o médium, no momento do trabalho fraterno, não sinta tanta ojeriza, não sinta tanto o calor daquela energia que não lhe é peculiar, não é dele. Aqui está como se processa a comunicação. A Pati diz que não é só nas casas espíritas. Olha, Pati, eu concordo com você, porque a mediunidade, apesar de dizer que só deve ser praticada na casa espírita, como nós podemos entender o médium que não é espírita? Eu conheci uma evangélica que era um fenômeno como médium. Desculpe, mas eu posso até retornar um pouco para ver se encontro. Ou então você me faz um favor e coloca. Está muito distante, eu acho, Paty. Então você depois coloca, tá? Então a gente começa por aí a entender como se processa esse contato mediúnico. É isto que eles dizem e que nós sabemos.
antipatia. Os espíritos, assim como nós, veja que não há diferença. Não há diferença. Estamos aqui virtualmente. Qual a razão de estarmos aqui? Porque nós temos uma certa afinidade. Se não temos o conhecimento físico do olho no olho, mas pelo menos nos afinamos, nós simpatizamos com a doutrina que está nos unindo. E é aí que os espíritos procuram aqueles com quem mais eles se afinam, com que haja uma empatia. Principalmente quando o médium tem um determinado conhecimento, porque o espírito, eu não sei se eu vou me fazer entender. A gente tem em nossa casa um aparelho chamado CD Play, né? Nas nossas... no sistema de som, aquele aparelho, aqui mesmo no computador, tem um gravador de CD, essas coisas, que lê CD. Observem que nós colocamos o CD naquela ranhura, naquele compartimento. Quando acende o display, nós ouvimos a música que nós queremos, de 1 a 12, de 1 a 20. Eu quero a 1, quero a 5, quero tal. E já sabendo até a letra daquela música. Assim também procedem os espíritos comunicantes. Ele encontra-se com um determinado médium. Ele busca no seu registro acástico, no seu inconsciente profundo, e demonstramos terça-feira aquele corpo búdico, né? Onde estão gravadas, onde estão arquivadas todos os conhecimentos de aquisições, de experiências passadas. O espírito comunicante, conhecedor disto aí, quando funde o seu perispírito com o do médium, ele vai direto naquele registro e toca o campo que ele quer transmitir através daquele médium. Aquilo ainda é algo que não subiu para o consciente do médium. Por isto, existe o esquecimento do passado. Como não há interesse da espiritualidade que o médium tome conhecimento daquilo, há um tipo de uma amnésia, de um hipnotismo, aonde o espírito comunicante busca aquele campo vai fluir do inconsciente para o consciente do médium, e o espírito vai ter menos trabalho para passar a mensagem, porque aquilo já existe no registro do médium, no inconsciente profundo. É esta a razão que eles dizem que procuram o intérprete que se exprima com mais exatidão, que saiba reconhecer a mensagem que ele traz e complemente. Vem aqui a parte mística das coisas, a parte espiritual e a parte anímica, mas que tem fundamento a comunicação. Nós vamos encontrar nesse capítulo 14 uma variedade enorme de médiuns, que até não sei se será interessante estudarmos a miúde cada uma dessas faculdades. Mas podemos também buscar lá já no capítulo 19
os médiuns que tornam-se inúteis para o ministério, justamente em virtude de não se prepararem, porque ele exerce uma barreira para as comunicações. Nós poderemos encontrar, e vamos mais adiante, justamente que nós falamos, isso aí. Aí vem, o que fazer com a mediunidade? E nós, que não somos médiuns ostensivos, como é que nós vamos considerar os médiuns? É aqui que nós vamos ter uma série de comportamentos. O primeiro deles está no ambiente aonde está se fazendo a reunião mediúnica. O elemento tem que entender que ele é um gerador de energias, que ele está ali e seu pensamento está fazendo vibrar em torno de si o seu campo energético, o que André Luiz fala muito como campo eletromagnético. É costume de algumas casas pegar os médiuns propriamente ditos, aqueles em que as faculdades são ostensivas, e intercalar com médiuns não ostensivos. Por quê? Aqueles que não são médiuns ostensivos, eles vibram de uma forma que complementam as energias daquele ambiente para que os ostensivos sintam-se mais energizados e a espiritualidade comunicante utilizem-se daquelas energias para as comunicações. Se não houver uma comunhão de pensamento e de ideais, aquilo vai virar um caos, uma confusão só. No caso dos médiuns ostensivos e educados, eles vão entender que tipo de espírito está chegando ali. Podendo. Eu estou dizendo podendo. Eu não estou dizendo devendo. Ele pode até dizer assim, vou me comunicar com esse, com aquele não, com esse, com aquele não. Só que tem uma coisa, isso não depende única e exclusivamente do médium, porque há toda uma programação do campo espiritual para as comunicações acontecerem por necessidade de orientação aos espíritos que se encontram no plano extrafísico e que ainda se sentem presos à imantação da dimensão em que viveram. Então, quanto maior a capacitação do médium, ele terá maior capacidade de receber os espíritos nas mais diversas sintonias. E isto aqui nós podemos ver, e o Alamar, que está na sala, que é perito nessa área, nos equipamentos eletroeletrônicos, onde você aumenta a capacidade da sintonia ou diminui. E terça-feira nós conversamos a respeito daqueles médios que aquele espírito só se comunica através dele. Uma verdadeira sintonia obsessiva. E isto não é bom. O verdadeiro médium é aquele que está sempre pronto para o trabalho que se apresenta. Muitos deles são bons.
São pessoas simples, gostosas de se conversar, mas não são bem orientadas para a utilização desse dom. Aí vem aqueles outros mais exacerbados, aí diz aquele dali, aquilo é um santo, aquele cara é um iluminado. Não sabendo eles que todos nós somos trânsfugas da lei. E isto passou um vídeo que tem no site do Alamar sobre os exilados de Capela, onde demonstra aqueles espíritos altamente inteligentes, mas que não alcançaram o grau de moralidade para permanecer no mundo de determinada evolução. Corroborando o que disse Jesus: servo infiel, serás levado às trevas e ao ranger de dentes. Frio, treva de ranger de dentes. Lógico, vieram para um planeta recém-construído, recém-criado, aonde a animalidade era tônica, e eles, já com o conhecimento que tinha, não puderam fazer muita coisa. Não puderam, mas fizeram até onde puderam fazer. Uma outra coisa que faz com que o médium muitas vezes se perca é quando ele busca, nesse intercâmbio entre as duas esferas, a sua satisfação pessoal, os seus interesses. Da mesma forma que aqueles que endeusam os médios começam a ameaçar a estabilidade dos trabalhos do médium, dele próprio, da causa espírita. Diz Camille Flammarion sobre o codificador que ele era o bom senso encarnado. Por quê? Com certeza ele recebeu milhares e milhares de perguntas e de respostas de espíritos que muita gente acha que ele só trabalhou com espíritos elevados. Mas muitos não eram de tamanha elevação. Mas ele soube peneirar. Por isto dizemos que a doutrina dos espíritos é a doutrina do bom senso, baseado no que fez o codificador. E da lógica, porque ele nos diz que quando observarmos esses fenômenos, devemos observá-lo como uma coisa natural. E a ciência estará ali para comprová-lo. Sendo assim, haverá um equilíbrio. Para tanto, o médium, ele tem que crescer em moral, ele tem que crescer espiritualmente, intelectualmente. E todo aquele que adentra as portas de uma casa espírita, ele não deve se deixar levar por milindres e por observações outras que vai de encontro ao que diz a doutrina, porque ali ele tem que ver os seus próprios defeitos e procurar fazer a sua transformação moral. Mesmo porque é nesse período que os espíritos, não digo inferiores, os espíritos brincalhões, os espíritos ainda na ignorância, vão perseguir. Porque eles também precisam que nós acertemos, para que eles caminhem conosco, para que eles subam cada um dos degraus dessa escada da evolução conosco.
E é somente no trabalho que nós vamos alcançar isso. Não nos esquecendo que estamos humanos, como tal, sujeitos à falência, a sermos arrastados para a porta larga do pecado. Somente através do estudo edificante, somente através do trabalho profícuo para com o próximo, é que nós vamos alcançar isto. Então, os senhores haverão de observar que nesta conversa nossa de hoje, nós abordamos temas de conversas passadas, de aulas, de salas passadas, mas que temos a obrigação, o dever de, vez por outra, tocar naquele assunto para que nos lembremos ou relembremos aquilo que já passou por nós. E essa parte, fluido, energia, essa parte, alma, espírito, perispírito, então, é de suma importância que nós abordemos a todo instante. E é aqui, meus amigos, que já estamos encerrando os trabalhos de hoje. E esperando que vocês possam combinar o que faremos na próxima semana. Porque a partir daqui nós vamos encontrar as variedades de médios. Eu acho que devemos tocar naqueles que são conscientes e inconscientes. Para falar nisso aqui, a gente precisa, com certeza, ir em busca de um livro chamado Técnicas da Mediunidade, que ele fala com muita precisão, fazendo uma analogia com os equipamentos eletroeletrônicos, onde nós vamos também entender a função de determinadas glândulas do nosso corpo físico. Se não for assim, que sejam vocês a escolher o tema. Como também poderemos, num desses dias, fazer uma sala só de perguntas e de respostas, mesmo porque nós estamos com uns 2 ou 3 elementos na sala de grande conhecimento. Nós temos o Alamar, temos o Domingos Divino, temos o Carlos e todos vocês que queiram participar. Então, se tem perguntas, que sejam postas, se é para mim responder, coloque-as, por favor. Márcia, gostaria de saber quando você está começando a desenvolver a mediunidade. Deixa eu ver. Se a pessoa sente medo e não saber que tipo está recebendo. Márcia, com certeza. Eu não sei, Márcia, se você se lembra da sua infância. Se você é mãe, observe que quando éramos pequenos, vivíamos deitados. Era dormir, era comer para dormir e acordar para comer. Depois começamos a virar na cama. O medo era dos pais. Depois começamos a engatinhar, querendo percorrer a casa toda. O medo continua sendo dos pais. Mas depois fomos pegos pelas mãos de alguém
e começamos a dar os primeiros passos, trôpegos. Havia ainda receio seu, meu, nosso. E é aí onde você pode entender o desenvolvimento mediúnico. Primeiro você traz consigo, lemos o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que aquilo é uma parte orgânica que vem com muita. Isto está sendo provado e comprovado pela Universidade de São Paulo, com exames de tomografia, com médiuns e não médiuns, aonde foram vistas algumas coisas diferentes de um para o outro. Então, quando você traz consigo esse dom, você traz algumas sensações esquisitas. Você sente algumas coisas em torno de você. O ideal é que você comece a ser bem orientada. Nessa orientação, o elemento vai dizer, olha, não tenha medo disto, porque isto é normal. Agora, toda vez que isto for a acontecer, tiver acontecendo, faça isto. Porque a espiritualidade nos diz que o melhor remédio para determinadas coisas é a prece. Jesus disse, vigiai e orai. Quando você encontra uma casa onde a orientação é séria, ele vai fazer com que você participe de aulas como essa, de conversas como essa, onde há o diálogo. E no final, o coordenador vai fazer alguns exercícios. Exercícios esses que você vai começar a se adaptar às aproximações dos espíritos. O coordenador, logicamente, vai solicitar da espiritualidade da casa que ali se apresente o mentor espiritual, seu guia espiritual, seu anjo da guarda. Você vai entender a aproximação vibratória dele. Ele não vai deixar que nenhum outro se aproxime. E de acordo com a sua alimentação mental, ele será constante junto de você. À medida que esse desenvolvimento vai se aprofundando, o coordenador do grupo vai solicitar ao seu mentor espiritual que fique ao seu lado e que deixe se aproximar outros seus amigos. Aí você vai sentir a diferença da vibração do seu mentor, a diferença da vibração daqueles outros amigos, para somente depois você se engajar nos trabalhos fraternos. Você vai a um jardim buscar uma rosa. Você vai com cuidado, porque sabe que ali tem os espinhos. Assim é quando nós fazemos exercícios de desdobramento. Quando vamos ao campo extrafísico, nós temos que ter a consciência de que não vamos encontrar só rosas, nós vamos encontrar espinhos. Não vamos encontrar um céu azul, nós vamos encontrar um céu de tempestade. Mas devemos ter consciência de que estamos ali a serviço do Criador, a serviço do universo. Respondida? Perfeito, Maio. Perfeito. Nunca vi uma frase que dissesse tanto quanto esta que você diz.
Orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. Como o corpo que se lava não fica sujo, sem a oração se torna impuro. Mahatma Gandhi. Mas que você trouxe-nos num momento espetacular. O Johnny pergunta se pode ter algum controle sobre o espírito comunicante. Johnny, esse controle deve ser total. Total. Você, como médium, não pode inibi-lo de dizer o que sente a você. Mas você tem que coibi-lo de usar o seu sistema fonado de fonação para dizer o que ele quer. Virão muitos palavrões, muitas coisas asquerosas, mas que você é o responsável, é a parte anímica. Uma coisa, João, que eu vou pedir a você é essa mudança de incorporação para a psicofonia. Realmente é como era conhecido o trabalho da psicofonia. Mas essa palavra incorporação dá a entender que o espírito está dentro do corpo, entrou no corpo do médium. E nem o espírito nosso está dentro do corpo. Ele está ligado energeticamente, molécula a molécula, ao nosso corpo físico. Aí você diz que a diferença entre os de Umbanda, ou mesmo nos centros, os fenômenos são os mesmos. Os médiuns é que estão diferenciados por eles terem um desenvolvimento diferente e uma educação diferente. No entanto, você vai encontrar médiuns dentro da Umbanda, que são chamados de mediuneiros, que já têm controle sobre aquele espírito. E esses médiuns que não têm o controle, eles realmente são abalados pela agitação da energia do espírito comunicante. Alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Rosângela, Isis, Alberto, Aparecida, Arildo, Ava, Carlos, Domingos, Enilda, Horácio, John, os dois Johnny, Josefa, bem pertinho de mim, viu, Josefa? É Mail, né? Malô, né? Márcia, Meire, Renê, Rogério, Tico, Tobias, Verinha, Vânia, VG. Se não temos, olha, Tico, eu digo uma coisa para você, Tico. Há um engano nessa sua afirmativa. Não quero criar polêmica. Não quero polemizar, não. Pode colocar, Johnny. Pode colocar. Sabe, Tico? Sim, Josefa, sou de Recife. Johnny vai responder? Vai botar aí, Johnny? Pode colocar. Viu, Tico? Eu vou dizer uma coisa para você, Tico.
analise que nós não respeitamos, esse templo sagrado que abriga a nossa alma. Na juventude, na velhice, a alma quer fazer e o corpo não obedece. Assim são os médiuns. Ele chega num determinado momento que ele cria. Eu nunca mais, José, eu estive em centro. Agora eu conheço alguns elementos daqui, sim. Posso procurar se você quer. Ah, sim, concordo com você. Que não tem respeito. Mas controle sobre ele? Com certeza, rapaz. Com certeza. Primeiro porque ele não obriga, ele simplesmente despreza. Eles são grossos assim, curtos. Ele simplesmente não quer seguir minhas orientações. Tchau e benção. Quando você quiser, você vem a mim. Porque é através dele que se o guia espiritual, o mentor espiritual de qualquer um médium não autorizar as comunicações, não haverá comunicação. Bom, estou descendo, é com vocês. Muito obrigado, um abraço a todos. Até a próxima terça-feira, quando estudaremos segurança mediúnica. Se tiverem algum tema específico, por favor, conversem com a Rosângela, com a Isis, tá? Pra gente ver o que é que faz. O Johnny diz que tem com ele que a espiritualidade reúne mais condições de doutrinar certos espíritos do que nós recebemos em trabalho mediúnico. Com certeza, Johnny. Johnny, quando você entra numa casa espírita, você já está sendo assistido pela espiritualidade que o levou ali. Já está reunido ali, ó. Todos eles ali, ó, vamos ver o que é isso, vamos ver aquilo. Quando você entra numa sala de passe, que você vê os passistas com aquela parafernália, não sei o quê, não pense que aquilo está sendo totalmente, não. A espiritualidade já fez a sua parte. Aquilo ali é só a parte do magnetismo, tá? Então, quando você observar esse tipo de comportamento, Johnny, você foge dele. Que não é por aí. Não é por aí. Tá? Quando um espírito chega numa casa para se comunicar, é como um doente que vai para uma sala de cirurgia. Ele já fez toda a asepsia no quarto, na enfermaria, para poder chegar ali. Não é assim não, chegou, entrou e é casa de mãe Joana não. Né? Então, uma boa noite para vocês. É com você, Rosângela ou Isis.